Eu sou Suzana Cohen, doutora e analista em tendências de comportamento e consumo, e eu estou aqui com o Abba Cohen, meu pai, PhD em física, para a gente bater um papo sobre tendências de tecnologia, o futuro do trabalho, as descobertas científicas que vão pautar o futuro próximo aí que a gente está vivendo. Pois é. Então, já que você falou de tendências, né, e nós estamos numa virada nesse momento pós-pandemia, o que você pode nos adiantar em relação a essas tendências? E as tendências, elas vão ser pautadas por muitos dos fenômenos que estão acontecendo nos dias atuais. Então, quando a gente pega alguns fatores catalisadores de hoje, você vai ter o contexto pós-pandemia. A Europa, hoje em dia, está vivendo um momento de guerra. E o mundo está muito polarizado, então as opiniões elas estão muito divergentes. Então, a gente vai ter várias coisas que vão se somando. E eu acho que, para mim, a coisa que mais fica gritante nos tempos atuais é o cenário de crise e de imprevisibilidade. Que, a partir do momento que a gente teve a pandemia, que o mundo mudou, né, de uma hora para a outra, tudo aquilo que a gente tinha como certo, dos planos que a gente podia fazer para o futuro, mesmo na minha área, né, da análise de tendências, ficou tudo muito assim, um grande ponto de interrogação, até que ponto que você consegue fazer um planejamento no longo prazo. E aí eu acabo por acreditar que o mundo hoje em dia está muito pautado por essa coisa da crise e desse ponto de interrogação de não se conseguir projetar muito o futuro. Só que, ao mesmo tempo, tem muita esperança. Ao mesmo tempo que a gente está preocupado com a crise, preocupado com a guerra, preocupado com a pandemia, preocupado com a economia, tem esperança de que alguma coisa grandiosa pode acontecer, que alguma coisa vai mudar o mundo da forma como a gente conhece para o melhor, mas eu tendo a achar que as pessoas elas acabam estando mais para o lado do pessimismo do que para o otimismo. Quando a gente pensa em tendência de tecnologia, e aí não tendências em geral, eu acho que a bola da vez acaba estando muito voltada para a inteligência artificial e esse papo todo do ChatGPT e de como que isso vai acabar impactando a sociedade. Do meu ponto de vista, o ChatGPT, por exemplo, ele é só uma manifestação de tendências que vai representar um todo muito maior, que engloba a questão da inteligência artificial, mas que representa o que eu considero como o futuro contínuo, que é essa crença de que a tecnologia ela vai estar num ponto de virada iminente de que alguma coisa muito grandiosa vai acontecer que vai mudar tudo. Então, a gente teve isso quando a internet surgiu, a gente teve isso há pouco tempo atrás com a questão do metaverso. Então, assim, não, agora o metaverso vai mudar tudo. Agora ninguém fala mais de metaverso, está todo mundo falando de ChatGPT. Mas, então, na sua tese de doutorado, se discutia muito a questão de transporte de massa e transporte de informação. E, de repente, a inteligência artificial, depois de poucos anos, é o assunto em pauta. Na verdade, na minha tese, eu fiz um mapeamento de tendências que vão englobar várias manifestações. Então, uma das tendências que eu mapeei, ela dizia que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela liberta, ela escraviza. Então, por exemplo, quando a gente pega o transporte ultraveloz de matéria, que era um dos assuntos, né, que eu discuti muito com o Hyperloop, que é um transporte ultraveloz, que é rápido como um avião, barato como um ônibus, estável como um elevador, e que vai mudar o paradigma, né, de distância e tudo mais. Essa busca do homem por acelerar o transporte ultraveloz de matéria, que é uma coisa que a humanidade ainda não conseguiu transpor. Enquanto que o transporte ultraveloz de dados, a gente já conseguiu chegar lá. Então, o teletransporte de dados a gente já tem, né? Então, eu consigo teletransportar uma música, um vídeo, uma foto
de uma forma instantânea, mas eu não consigo me teletransportar de uma forma instantânea, então a gente vai ficar nessa busca eterna por arrumar soluções em que você consiga transportar a matéria de uma forma ultraveloz. O problema disso tudo é que, ao mesmo tempo que a tecnologia ela vai te proporcionar, eu consigo me transportar de uma forma muito rápida, ou eu vou ter um carro com direção autônoma que vai me liberar tempo para que eu consiga fazer outras coisas, ou que eu possa relaxar, ou que eu possa otimizar o meu tempo. Essa tendência está muito mais pautada na questão do tempo versus o transporte de matéria, mas ao mesmo passo que você consegue, com um transporte ultraveloz, chegar num lugar mais rápido, o seu tempo acaba correndo numa velocidade mais rápida e você acaba sendo forçado a trabalhar mais. Então, a tecnologia, ela liberta e escraviza. Eu tenho a inteligência artificial agora que vai me poupar tempo de eu, em vez de ficar horas e horas num banco de imagens, procurando uma imagem de um menino soprando uma vela com uma blusa amarela e um chapéu verde, eu falo para a inteligência artificial, eu quero uma imagem do menino com essas características e pumba, eu tenho isso imediatamente. Então, eu ganhei tempo. Só que se você ganha tempo, você tem mais tempo para ser mais produtivo, e aí isso vira uma espiral. Então, a inteligência artificial, ela não está diretamente vinculada ao transporte ultraveloz de matéria, mas eles tocam nesse quesito tempo, que é mais ou menos semelhante, e acelera, né, o processo. E aí aquela tecnologia que eu estava discutindo no meu doutorado, que era do Hyperloop, ela se aplica também à inteligência artificial hoje em dia. Me conta mais, então, do ponto de vista da física, qual que é essa relação, né, do transporte ultraveloz de matéria e transporte de dados, e quais são os desenvolvimentos da física nessa seara? Olha, nós estamos vivendo um momento de encruzilhada na física que é sensacional, porque nós temos duas teorias que são incompatíveis entre si, que é a teoria geral da relatividade, que trata do universo, e a mecânica quântica, que lida do microcosmos, e que elas são incompatíveis uma com a outra. Mas os últimos estudos tentam exatamente fazer essa fusão da relatividade com a quântica, e aí você tem questão, inclusive, de teletransporte de matéria, em que você possa entrar num buraco de minhoca. Por exemplo, já temos teorias, mas exatamente, teorias que estão levando a física nessa direção. Então, de repente, uma coisa que seria impossível, né, de você estar aqui e instantaneamente aparecer em outro lugar, nós temos teorias que estão quentíssimas. Uhum. Em termos de matéria mesmo, então. Em termos de matéria. Pois porque, que nós temos o chamado paradoxo EPR na física, que o Einstein, Podolsky e Rosen, em 1935, discutiam sobre essas possibilidades como uma ridicularização da mecânica quântica, de uma coisa estar aqui e instantaneamente interagir com outro objeto a anos-luz de distância, e, no entanto, experiências provam que isso aí é verdade. Uhum. Então, é um fenômeno da mecânica quântica, mas que teorias recentes, que tem o EPR, do Einstein, Podolsky e Rosen, mas tem um artigo do próprio Einstein com Rosen, que chamado ER, é um artigo, ER, Einstein-Rosen, que mostra exatamente essa possibilidade de você interligar dois pontos do espaço através de uma interconexão instantânea. Então, ela não só permite essa possibilidade, ela é totalmente compatível com a mecânica quântica. O Einstein criticava, né, no EPR, ele criticava essa questão dessa possibilidade, mas ela existe hoje. Hoje em dia ela está sendo provada. Inclusive, a computação quântica já está entrando dentro dessa possibilidade de você trabalhar com pares emaranhados. É o chamado emaranhamento quântico. Então, vem a calhar com essa questão de transporte também. Tá, aí, quando a gente pensa, no âmbito das tendências, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: a gente trabalha muito com um desejo que leva a uma conjectura, e a partir disso, pelo menos para a tecnologia, você vai ter essa conjectura que vai virar uma ciência,
e a ciência ela vai fazer um estudo para tentar viabilizar aquele desejo, aquela conjectura, que a partir do momento que ela é viável, ela vai virar a ciência aplicada na forma de tecnologia e depois a tecnologia aplicada na forma de um objeto. Quando a gente pensa na computação quântica, por exemplo, que está todo mundo falando, e aí também é uma grande promessa das tendências de tecnologia como uma manifestação de tendências da tecnologia da vez, mas assim, para os mortais, qual que é a aplicação da tecnologia, da computação quântica e como que isso poderia impactar a nossa vida? Olha, já está batendo na nossa porta, porque à medida que a lei de Moore, que diz que a cada 18 meses você dobra a capacidade computacional das máquinas e, portanto, você está diminuindo as dimensões dos dispositivos, né? E atualmente você está trabalhando com dispositivos nanométricos. E se você dividir agora por 2, né, e fazer 1/10 de nanômetro, quer dizer, 10 elevado a menos 10 do metro, você vai chegar na dimensão atômica. Então, você vai ter que interromper com a computação tradicional. E é exatamente aí que entra a computação quântica. Ela foi prevista, né, pelo Richard Feynman já nos anos 50, 60, e ela está entrando agora, é a bola da vez, porque a computação tradicional ela vai ter que parar. Tá, mas aí, para o leigo, para o leigo é o seguinte... Qual que é o impacto disso na nossa vida? A quântica, ela trabalha com probabilidades. Ela deixa de ser aquela coisa exata de 0 e 1, preto e branco, e ela trabalha com graus diferentes de cinza. Então, com a computação quântica, você consegue bypassar, através de caminhos de rato, através de graus diferentes de cinza, e fazer cálculos que gastaria talvez milhares de anos numa computação tradicional. Ele, em algumas horas, resolve problemas. Por exemplo, análise de possibilidade de reações químicas. Você quer desenvolver, por exemplo, um medicamento para o câncer. Se aquela reação química poderia ser possível de ser realizada ou não. Como a computação quântica ela lida exatamente com elementos que são de natureza quântica e probabilísticos, essa máquina ela vai usar não cálculos de probabilidade, mas a própria probabilidade em si para poder falar que essa combinação de elementos dentro de um determinado medicamento ela é possível de ser feita. Então ela vai acelerar esse processo exatamente porque ela pensa quanticamente e resolve quanticamente essas questões. Então esse futuro está para acontecer já. Então, mais uma vez, né, aquela promessa de que alguma coisa muito grandiosa vai acontecer da tendência do futuro contínuo, ela, na hora que a gente pensa na computação quântica, ela toca nessa esfera também. É uma manifestação de tendência completamente diferente, mas que leva para o mesmo... É a singularidade do Ray Kurzweil. Eu ia até te perguntar, a computação quântica, então, ela seria uma computação mais orgânica, de certa forma? Sim, e aí a inteligência artificial, quando ela entra para essa esfera da quântica, ela fica um pouco mais muito humana, parecido com o nosso modo de pensar. Porque são coisas diferentes. A inteligência artificial é a máquina com 0 e 1 que está fazendo esse tipo de papel. Mas no momento em que ela for associada com a computação quântica, que é orgânica, sim, o nosso modo de pensar. Nosso modo de pensar são reações químicas que estão, logicamente, não a temperaturas extremamente baixas, né? Temperatura normal, mas você pensa já em um modo analógico, não é o modo digital. Nós não trabalhamos, o nosso pensamento não é digital. Né? Então, se você associar a quântica com a computação quântica com a inteligência artificial, realmente... E a singularidade prevista pelo Kurzweil vai nessa direção. Ah, tá. Então é uma coisa que fica mais orgânica. Me fez lembrar um negócio que eu já falei com você e que eu adoro essa viagem. Que eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje em dia, ela é rudimentar, de certa forma, mas ela tenta aperfeiçoar a tecnologia como uma extensão do homem, dá ao homem superpoderes. Só que, ao mesmo tempo, ela é rudimentar. A gente pega um microfone aqui e ele é uma coisa que não parece orgânico. Na hora que você fala que a computação quântica, ela tem uma coisa que
vai para um lado um pouco mais orgânico e humano, de certa forma, ao mesmo tempo que dá um medo, e aí a gente entra na questão da tendência da tecnologia dela ser a salvação e a desgraça, né? Ela é a ameaça e a salvação ao mesmo tempo, essa dualidade de que a tecnologia salva e a tecnologia também vai acabar com a humanidade. Aí eu fico com medo, né? Nossa, mas a máquina ela tá orgânica desse jeito, então ela vai ser comparada ao humano. Eu gosto de brincar de que quando a humanidade tiver avançado o suficiente na tecnologia, na verdade a tecnologia ela vai ser orgânica. Você mesma tem uma teoria de que diz que a tecnologia mais desenvolvida que existe é a natureza. É a natureza, né? As folhas. Né? A forma mais sofisticada do desenvolvimento tecnológico é a natureza em si. E aí a gente já chegou lá e a gente não sabe. Igual aquela história do sujeito que aprendeu que engarrafar suco de laranja numa célula pequenininha e tal, e que descobriu que a forma esférica seria melhor para poder juntar o suco de laranja, ele acabou descobrindo a laranja. Reinventou a laranja. Reinventou a laranja. Mas você acha que é muita viagem quando eu brinco de falar que a tecnologia em seu estado máximo é a natureza? Mas Deus brincou de tecnologia desde o começo, né? Nós aqui, isso aqui é metálico. Nós não somos mecânicos, nós somos orgânicos. Nós somos orgânicos, mas quem diz que esse orgânico nosso não é tecnologia? Sim, a tecnologia é perfeita. E você acha que o homem vai chegar lá? Nós estamos chegarmos lá, eu acho que não, porque seria brincar de Deus e, ao mesmo tempo que as coisas evoluem nessa direção, né? A tecnologia perfeita ela já está aí, não precisaria. Adão e Eva já tinham isso desde o começo. Mas o homem estava insatisfeito, e aí ele precisa aguçar os seus sentidos a partir da tecnologia. Mas por isso que a história da árvore do bem e do mal, e não do bom e do ruim, e sim do bem e do mal, que são conceitos humanos, né? Também é a árvore da ciência e da tecnologia. Então, quando Deus entrega para o homem a natureza, falou assim, agora você vai ter que trabalhar com o seu próprio corpo, seu próprio trabalho, né? Nós perdemos a inocência, os animais andam pelados, mas nós, querendo brincar de Deus, somos obrigados, somos escravizados, né? A ir para a árvore da ciência e da tecnologia, né? A árvore da ciência, como é conhecida, vamos dizer, é um peso que nos foi dado e que agora nós temos que nos virar. Se vira com essa, né? Temos que nos virar. Agora, sim, quando as pessoas ouvem dizer assim, que você é físico e tudo mais, normalmente existe uma crença de que os físicos são pessoas mais racionais e que não seriam levadas para um lado muito espiritual. E eu acho muito interessante que você, sendo físico, você tem um lado espiritual muito aguçado. E eu adoro conversar com você sobre isso. Porque você aproxima, né, vamos dizer, a verdade mais absoluta. À medida que você vai conhecendo, você vai vendo a harmonia e a perfeição das coisas. É um jogo muitíssimo bem montado, a questão da natureza, né? Então... eu brinco, outro dia, eu não lembro com quem que eu estava conversando, mas eu estava falando sobre você. E aí eu expliquei para a pessoa o seguinte, olha, o meu pai ele é físico e ele enxerga o mundo de um jeito muito diferente do que eu enxergo, porque é como se você visse as linhas da Matrix descendo, e aí quando a gente está lá em Cascais vendo o pôr do sol, isso é ótimo, Gu, inclusive, assim, quando a gente está em Cascais vendo o pôr do sol, e aí a gente senta ali para tomar um vinho e ver o pôr do sol, enquanto eu estou simplesmente vendo o pôr do sol, você está vendo a gaivota ali e fala assim, olha que incrível, a gaivota voa por causa disso, e aí tem um monte de conta, igual aquele meme do cachorro fazendo conta lá, é você lá fazendo conta, a onda do mar está batendo, e aí a lua está interferindo na maré. E tinha um saxofone tocando. Aquele dia. Aquele dia, nas escarpas em Cascais. Maravilhosa aquela cena. Mas exatamente, eu acho que os físicos, os cientistas, quando vão ficando mais
responsáveis, vamos dizer, vão perdendo a irresponsabilidade do cientista júnior, a espiritualidade ela explode. Entendi. É raro ver um físico, pelo menos assim, na mídia, que não é ateu, né? Não, pelo contrário. Os físicos mais... os de mais conhecimento... Sai júnior, né? Sai do júnior, isso é coisa para amador. Ateísmo coisa para amador. Eu penso igual. A minha pergunta é justamente essa, porque normalmente a gente tende a achar que o físico ele vai ser ateu. E, na verdade, é só o não principiante. E eu acho isso muito curioso, incrível, assim, que a gente, obviamente, não está aqui para falar nada de religião, mas é interessante, né? Porque a gente não está falando de religião formal, né? Não, espiritualidade é diferente. A religiosidade, o Einstein, o Deus de Spinoza, né? Era o Deus natureza. Uhum. E é exatamente aquela natureza que você falou. Que eu falei que agora. Perfeita e tal, tecnologia perfeita, mas é por aí, sim, né? Não pensar no criacionismo, mas um criacionismo talvez mais fundamental e de raiz, que é o Big Bang. Pois você ia explicar, né, para o Nuno e para o Otto sobre foi Big Bang ou buraco negro, hein? Buraco negro. Mas você pode explicar para a gente um pouquinho também. Pois essa discussão ela agora está muito sendo questionada, porque o James Webb, né, que é o telescópio de última geração, ele andou reformulando algumas coisas que o telescópio Hubble trouxe com relação aos momentos iniciais do universo. E quando você capta imagens muito próximas do que a gente chama de Big Bang, seriam da ordem de 13,8 bilhões de anos, em termos de distância, né, no espaço e também no tempo, o James Webb ele acabou de detectar galáxias formadas já naqueles momentos que teoricamente seriam momentos iniciais, já galáxias com formação como se fossem antigas. No momento inicial? Muito próximo do momento inicial. Uai, então aí vai... acima de 13 bilhões de anos. Sendo que uma galáxia, para formar, vamos dizer, num estágio mais avançado, ela demanda mais de 1 bilhão de anos. Então, no entanto, 0, alguma coisa bilhões de anos já tinha galáxias formadas. Uhum. Então, isso está modificando. É um desafio. É um desafio na questão cosmológica. Isso é coisa aí de questão de poucos dias. Uhum. Poucos dias. Nós estamos em abril de 2023. São observações que aconteceram agora em março. Lembrando que o James Webb foi lançado no Natal de 2022. Quer dizer, tem pouco. Na minha cabeça tinha um pouco mais de tempo, mas meses, tem pouquíssimo tempo. Ele ainda está em fase experimental de observação, mas já está detectando galáxias extremamente próximas do momento inicial, já formadas. De tempos em tempos, né, o cinema, né, coloca em evidência esses conceitos, né, e está no momento disso, né, teve filmes tipo Intergaláctico. Isso. Quando o Stephen Hawking morreu também levantou muito essa questão. Nós estamos vivendo uma encruzilhada, realmente. Quando a ciência começa a estagnar em termos de que as teorias não dão conta de explicar vamos dizer, os paradigmas que aqui estão, você vai criar então um novo paradigma para poder dar conta. E nós estamos nesse momento. Está explodindo uma opção de coisa aí, nós não sabemos exatamente onde é que vai dar, mas eu já falei um pouquinho na questão de você juntar a relatividade geral com a mecânica quântica. Tá realmente o assunto do momento em física, desde os anos 2000, isso aí veio à baila. Mas agora que a questão de revogação do modelo do Big Bang pelo modo como se pensou desde os anos 1920, né, com o próprio Hubble, né? O Edwin Hubble, no final dos anos 20 do século passado, estão completando 100 anos agora,
esse modelo do Big Bang veio sendo desenvolvido, várias comprovações de que o Big Bang era realmente a palavra final, agora está sendo questionado. Refutado. É interessante você pegar essa questão dos questionamentos, né? E voltando para o que o Gu tá perguntando, eu acho que o cinema ele vai pegar camadas um pouco mais superficiais. Elas são camadas... o cinema ele é um reflexo de camadas profundas dos desejos e das pautas da vez, mas ele não entra tanto na esfera científica, porque a esfera científica está muito mais reservada à camada mais invisível ali do conhecimento e tudo mais, que não chega no leigo. Eu acho que muito desse frenesi do cinema, por exemplo, com esses tópicos espaciais, eles vão ser consequência, obviamente, dessas descobertas tecnológicas e do avanço da ciência e da tecnologia, e a gente está vivendo uma nova era espacial. Então, quando a gente pega as explorações em Marte, o projeto Artemis, né, de levar o homem para a Lua de novo depois de quantos anos? Foi nos anos 60 anos, então, né? Depois, quando a gente pega a questão do turismo espacial, que a gente tem pessoas mortais que não são astronautas propriamente treinados, que estão indo para o espaço, você tem chegou, né? Um entusiasmo muito grande dessa era espacial que acaba refletindo, então, no cinema. Mas eu lembro que você falou que, por exemplo, você acabou decidindo estudar física muito em consequência também da era espacial de então, né? Da era espacial, sim. Os anos 60, na verdade, o fim, né, do pós-guerra, né, com bomba atômica e coisas dessa natureza, foi uma explosão de físicos que passaram a trabalhar, né, o que hoje o pessoal está dedicando à área da biologia. Nos anos 60, havia muita gente procurando a física. Mas você falou aí de uma coisa, Suzana, com relação ao que o Gu perguntou também do cinema, que eu insisti, mas acabou você não colocando a questão da ficção científica como sendo um fio condutor para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Na minha tese eu acabei falando muito disso, né? Mas assim, de que as grandes empresas tipo a IBM e outras que investem comprando, né, autores de ficção científica, acaba que as ficções elas se realizam, né? Elas se realizam ou justamente porque o homem tem um desejo, é muito mais rápido ele ser criativo, escrever uma obra de ficção, ou um filme, e por aí vai. E aí esse desejo ele vai estar manifestado no filme, e aí as pessoas vão se inspirar também, de, tipo assim, até que essa ideia é boa e eu vou batalhar no desenvolvimento científico para viabilizar esse desejo. O 2001 Odisseia no Espaço completou 55 anos agora. E eu estava conversando com o Davi, meu genro, né, seu cunhado, ele estava falando que no 2001 Odisseia no Espaço tem o pessoal usando iPad. Tem? Tem. Eles usam iPad. Legal, né? Mas, assim, de toda a pesquisa que eu fiz de tendências tecnológicas, tem uma coisa que chama arqueologia das tendências, que é você ir olhando para o passado. Quando você tem tendências mapeadas há muito tempo, você consegue ir olhando para o passado e ver como que essa tendência ela se desenvolveu. Uma tendência ela é diferente do modismo. A tendência ela é mais perene, enquanto o modismo é uma coisa que desponta ali. Está todo mundo falando de metaverso e amanhã ninguém lembra mais do metaverso, ele é um modismo. Mas se você pensa na realidade simulada, ela é muito mais tendência do que o modismo do metaverso com essa palavrinha. É mais perene, né? E aí, quando você faz a arqueologia das tendências, você vai pegar uma manifestação de tendências do agora e vai ver, já existiu alguma coisa no passado que era mais ou menos parecida com essa que ganhou uma nova roupagem no presente? O que a gente consegue aprender do passado que pode nos inspirar? E aí, eu fazendo esse exercício da arqueologia das tendências, eu cheguei muito nas obras de ficção científica e de como que também, a partir dessas obras de ficção científica, você consegue pegar muita inspiração no passado, do presente. Ou a gente olhar agora a obra de ficção científica do presente e conseguir fazer, talvez, uma projeção do futuro. Mas tem um problema. Quando você cria
uma obra ficcional, normalmente você cria ela com paradigmas e conceitos daquilo do mundo do presente. Então, você não consegue projetar o futuro sem ter uma coisa meio datada, de certa forma, porque você está pensando no futuro com base no que você conhece agora. Então, se você pensa no Blade Runner, por exemplo, o filme, ele era um filme futurista. Ou mesmo Matrix, se a gente olhar hoje, o Matrix ele tem uma estética muito anos 90, virada para os anos 2000, assim como Blade Runner tem uma estética completamente anos 80. Por mais que o autor tivesse projetando um futuro ali imaginário que é super desenvolvido, ele não consegue tirar os anos 80 de si se ele vive nos anos 80. Mas o Matrix está agora bem voltando em moda, né? Porque se a gente estava comentando antes, né, da coisa da gente, o metaverso e a gente, realidades simuladas, a gente está muito plugado na Matrix de hoje em dia, de como que a gente precisa desconectar e ter experiências sensoriais para aguçar esses outros sentidos que estão ficando... Mas se você for no passado, se você for lá para os sumérios e pegar as imagens dos sumérios, todo sumério carregava uma bolsinha, não sei se você já reparou isso. Existe uma bolsinha que a gente não sabe o que é que tem naquela bolsinha. Todos têm lá algum gadget. Eu adoro aqueles programas dos ETs do passado, os ETs de outras civilizações. Mas lá tem isso. Olha lá, essas bolsinhas aparecem várias vezes. A gente não sabe que tecnologia que está ali embutida, né? Então, mas eles sabiam. Aproveita o clima de descontração e faz um convite, porque a gente já tem quase meia hora de bate-papo. Sim, pois é. E qual que é o seu projeto futuro? Eu vou fazer uma masterclass sobre tendências da tecnologia. Vai ser um mini curso que vai ter duração só de 2 horas para a gente discutir e pensar nesses temas aí que a gente começou a falar agora e pensar em todas as tendências da tecnologia que eu mapeei, como que a gente olha para o passado para entender o futuro, como que a gente pega os exemplos do presente e consegue instrumentalizar e se preparar para o que vem por aí, né, desse futuro muito incerto. E aí depois eu também vou fazer um curso que é com uma duração um pouquinho maior, que aí vão ser 8 horas aula, em que eu vou explicar as metodologias de tendências de comportamento e consumo e como que você desenvolve essas pesquisas para conseguir fazer mapeamentos, aí não só de tecnologia, mas de manifestações de tendências socioculturais de um modo geral. Por meu lado, né, em 2008, na verdade foi em 2005, eu criei um curso que depois se desenvolveu no Einstein no 3º milênio, na UFMG. Esse curso ele era baseado em 8 assuntos diferentes. Um deles era relatividade especial, depois relatividade geral, mecânica quântica, cosmologia, e depois esse curso se desdobrou em diversos outros cursos. Aí nós demos um curso de relatividade geral, demos um curso de cosmologia, né? Demos um curso sobre exoplanetas pelo Rodrigo Mas e agora Tássia. Qual que é o seu projeto Pois novo? Então, assim como Einstein no 3º milênio explodiu em diversos outros cursos, agora eu vou reunir tudo isso, fazer uma linha geral e picotar em diversos cursos, ou mini-aulas, ou alguma coisa desse tipo, e trazer para o grande público as informações já bem amadurecidas. De física para não especialistas. Física para não especialistas, mas trazendo sempre o que existe de mais atual na física. E, vamos dizer, esmiuçando, né, o que é a mecânica quântica, o que é a relatividade geral, o que é a relatividade especial, como que está a cosmologia hoje, com o Big Bang agora sendo questionado. De modo que tem muito pano para manga. Muito bom, adorei o papo. Eu também.